Um rapaz de 19 anos desmaiou após ser estrangulado por policiais militares durante uma abordagem em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Os policiais foram afastados. Em outro caso, uma mulher foi agredida em uma casa invadida pela polícia. O caso está sendo investigado. Casos como esses são frequentes em todo o país. O tema de hoje é: a polícia no Brasil é muito violenta? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, ao espectador da CNN. Começamos com você, então, Augusto. Suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. O tema do debate de hoje é muito importante, complexo, sensível e eu preciso fazer algumas abordagens iniciais. A primeira delas é que qualquer generalização pode ser injusta. Portanto, mesmo que eu já responda a pergunta formulada, dizendo que sim, a polícia brasileira é muito violenta, algumas considerações são absolutamente necessárias. A primeira é que a violência policial não é uma realidade apenas brasileira. Ela vem aumentando em vários países do mundo, países mais desenvolvidos do que nós, economicamente e socialmente, inclusive. Apesar da letalidade policial no Brasil ser 5 vezes maior do que nos Estados Unidos, a violência policial em nosso país não é a regra, mas está longe de ser apenas a exceção. E mesmo se fosse algo completamente isolado, o que não é, em algumas atividades profissionais, o erro e a exceção não podem ser relativizados. Recentemente, eu assisti um programa humorístico americano que fazia a seguinte comparação. Dizia o humorista que sempre que há um caso de violência policial que cause comoção, a resposta da polícia é sempre a mesma. Esse policial é apenas uma maçã podre dentro da corporação. Só que em algumas áreas, nós não podemos nunca admitir a presença de maçãs podres. O humorista continua dizendo assim: imaginem vocês uma empresa aérea informando o seguinte: olha, todos os pilotos da nossa corporação são muito competentes, são ótimos pilotos. Alguns poucos, as maçãs podres, não sabem como pousar um avião. Mas eu espero que vocês nunca peguem um voo com essa pessoa. A analogia pode parecer superficial, mas a mensagem que ela passa não é. Não podemos admitir nenhum tipo de excesso de violência por parte da polícia. Principalmente quando essa violência tem um evidente corte racial e um evidente corte de classe social. A polícia brasileira é muito mais violenta com o negro e com o pobre. Isso não é um discurso da esquerda, um discurso do pessoal dos direitos humanos. Isso são fatos, são números, são estatísticas. Por trabalhar muitos anos diretamente com o sistema de justiça criminal, eu posso afirmar tranquilamente: o Brasil está recheado de bons policiais. De policiais honestos, policiais vocacionados e bem treinados. O desafio é como lidar com a parcela, mesmo que uma parcela menor, de maus policiais. E esse desafio começa pelo investimento na polícia. Começa pela valorização do trabalho policial, pela valorização salarial do trabalho policial. E não apenas isso, é urgente cuidar da saúde mental dos policiais. Pasmem, mas o número de policiais que cometeram suicídio no Brasil em 2018 foi maior do que a quantidade que morreu em decorrência de confrontos nas ruas enquanto esses policiais estavam em serviço. É isso mesmo, vocês entenderam bem. Mais policiais se mataram do que morreram na linha de frente no combate ao crime. A construção e esse desafio de termos uma polícia melhor e menos violenta passa também pela desmistificação. Desmistificação essa que causa uma espécie de legitimidade social à violência policial. De que o abuso, em nome da garantia da lei e da ordem, pode ser relativizado, pode ser justificado. Não há crime grave, não há criminalidade perigosa que justifique o abuso da violência, principalmente praticado por homens e mulheres treinados para nos proteger. Ter uma polícia melhor passa também
pela correção da falsa e completamente equivocada noção de que para se combater a criminalidade, a única resposta é a maior repressão. É o aumento das penas, é o endurecimento da lei penal. Isso não funciona. Não há na nossa história um crime cuja incidência tenha diminuído em razão de um aumento de pena. Essas propostas elas servem para ganhar voto e servem para causar na população uma pseudo-sensação de segurança. Há uma realidade que não podemos fugir. Parte do executivo, do legislativo, do judiciário e uma parte da sociedade ainda aplaude, mesmo que silenciosamente, a violência policial. Enquanto a cultura da violência estiver enraizada no nosso país, dificilmente conseguiremos avançar. Até porque essa parte menor das polícias que ainda insiste de fazer um uso desmedido e desproporcional da violência se sente prestigiada. E é justamente o contrário que temos que fazer. O excesso de violência e violência policial não traz mais segurança, não evita a prática de novos crimes, muito pelo contrário. A gente vai entrar num inevitável e catastrófico espiral de violência. Vejamos, por exemplo, os números do Rio de Janeiro. O Estado registrou, nos primeiros 5 meses de 2020, 741 vítimas de violência policial. É o maior número desde 1998. 78%. De novo, 78% dessas vítimas são negros. Vários deles sem qualquer passagem, sem qualquer registro em sua folha de antecedentes. Por outro lado, os índices de alguns crimes do Estado diminuíram. Portanto, a justificativa falaciosa de que o aumento da violência policial acompanha o aumento da criminalidade é desfeito com uma simples equação. E a gente pode ir além. O que justifica a morte de crianças inocentes nas favelas cariocas? O que justifica a morte de jovens trabalhadores negros na periferia de São Paulo, se não uma escalada desproposital e o uso completamente equivocado da força? Eu volto a dizer, a violência policial em nosso país não é a regra, mas está longe de ser a exceção. E ela jamais pode ser suavizada, glamourizada e muito menos justificada sob qualquer pretexto. Se quisermos viver em uma sociedade mais harmônica, mais plural e menos violenta, precisamos ter uma polícia que se defenda, que nos defenda, mas que, acima de tudo, respeite principalmente e essencialmente a vida. Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, sou prefeito de registro, né? Vamos começar aí pelo óbvio, né? Ninguém deve ser condescendente com abuso de autoridade, especialmente quando há emprego de força excessiva ou prática de corrupção. Qualquer ilícito cometido por agentes do Estado deveria ser apurado e punido, né? Com rigor e celeridade exemplares. Eu acho que isso é ponto pacífico aqui no debate. Mas a pergunta desse programa ela é muito capciosa, né? Que é o seguinte: a polícia é muito violenta? Bom, é muita desonestidade intelectual responder essa pergunta fora do contexto da realidade brasileira, porque aqui a violência é generalizada e os perigos a que são expostas as forças policiais extrapolam todos os limites razoáveis. Em outras palavras, ser policial no Brasil é praticamente ser um super-humano. Quem você conhece que aceitaria subir um morro dominado por um poder paralelo que tiraniza e explora a população local? Quem que você conhece que se dispõe a encarar criminosos portando arma militar com pistola que chega a disparar sozinha? Quem você conhece que aceita deixar a família, deixar os filhos assustados em casa por 3 salários mínimos ao mês? Né? Em comparação com uma pessoa comum, como eu, como você, espectador, o policial brasileiro é submetido a um nível de estresse, de ansiedade, de tensão que são inimagináveis. Porque esse é um país que se diz em paz, mas que vive em guerra, refém do crime organizado, das facções terroristas. E isso foi potencializado aí por 3 fatores, né? Então, em primeiro lugar, desarmamento civil, mudanças na lei penal e depois sucateamento da polícia. Resumindo, nas últimas décadas, os governos da esquerda desarmaram a população civil e deixaram o cidadão de bem à mercê dos bandidos sem direito à legítima defesa. Paralelamente, com o intuito de blindar grandes corruptos, as elites engravatadas na advocacia e na magistratura criaram brechas processuais e reinterpretaram a legislação para abrandar a punição de criminosos e livrá-los da cadeia. Além disso, políticos, né, que andam de carro blindado e contam com escolta particular, optaram por desprestigiar a força policial, moral e financeiramente. O que vocês acham que aconteceu? Segundo o mapa da violência, 51 mil homicídios em 2003, foi o primeiro ano do governo Lula. Em 2016, o último ano do governo Dilma, esse número superou 7 mortes por hora.
saltou para 61.600 mortes. São 10.500 assassinatos a mais por ano, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso é o Brasil com a esquerda no poder, governos tolerantes com o crime, né? E são tolerantes porque eles próprios, muitos deles, já pegaram em armas ou já assaltaram cofres privados e públicos para financiarem as suas causas ou as suas casas, né? Também sítio, triplex e por aí vai. Bom, o número de homicídios agora, em 2009, então, primeiro ano do atual governo, despencou para 41.600 mortes. Então, é isso mesmo, 20 mil assassinatos a menos que no último ano do PT no poder. Então, o que mudou tão drasticamente? Prestígio presidencial aos soldados, o respaldo à corporação militar, o recorde na apreensão de produtos do tráfico, o uso da Força Nacional intervindo em estados e, sim, o aumento da letalidade policial em confrontos com o crime organizado. Alguém tem dúvida que isso fez reduzir a criminalidade violenta? Mas solucionar esse caos na segurança pública, gestado pela esquerda brasileira, não é um desafio para uma eleição, é um desafio para uma geração. Enquanto isso, né, o cotidiano de milhares e milhares e milhares de policiais é o mesmo. Eles continuam submetidos aí a condições desumanas de trabalho, correndo riscos incalculáveis e recebendo em troca um salário bem modesto. E bem injusto, para falar a verdade. Assim como é injusta a cobertura parcial que a imprensa militante faz do trabalho da polícia. A mídia enviesada trata a exceção pela regra, né? Como eu posso generalizar que a polícia é violenta se apenas uma ínfima minoria se comporta assim? Se eu vier aqui falar que o Congresso de ontem era comprado ou que o STF de hoje é um tribunal autoritário, na hora eu vou ser acusado de generalização, né? Só que reparem que o percentual de políticos corruptos no Congresso ou de ministros arbitrários no STF é muito, mas muito maior que o percentual de policiais que cometeram algum tipo de violência com a população de bem. Então, para fechar, vamos voltar à pergunta do debate. A polícia no Brasil é muito violenta? Bom, entre civis e militares, o Brasil tem mais de 500 mil de policiais. Eu me recuso a rotular uma classe de heróis com base em indivíduos corrompidos. Se a ideia for essa, seria interessante a gente debater no futuro outras categorias profissionais, com base aí também em questionamentos generalizantes. Por exemplo, os políticos no Brasil são muito bandidos? O STF é muito autoritário? Ou quem sabe, o jornalismo brasileiro é muito enviesado? Fica aí como sugestão.